Salve, salve, rapaziada. Vivace Garage na área. E a fita é o seguinte, ou melhor, a pergunta é o seguinte: até onde você iria por um projeto, rapaziada? Eu vou confessar que pra mim, mano, não existe limite, tá ligado? Não existe limite, não existe medo. Eu não me empreendo a nada, certo? Muitas coisas que eu fiz nesse carro, tem gente que acha da hora, tem gente que curte. Também tem muitas críticas, mas tem muita gente que curte, mas não teria coragem de fazer, rapaziada. Eu não me empreendo muito, mano. E isso foi desde sempre, tá ligado? Eu montei uma picape Corsa aqui, já falei isso uma vez. Isso em meados de 2013, mano. E eu fui um dos primeiros caras, mano, a andar com o carro quase 0 zero. E pra quem anda nesse tipo de configuração, sabe que o carro tem que ser recortado todo, mano. Longarina, assoalho, caixa de roda. E eu literalmente fiz tudo isso sem medo algum, tá ligado? Eu fiz o que eu queria fazer, andei da forma que eu queria andar. Depois ainda vendi o carro, peguei o valor a mais que eu paguei na época, certo? Mas isso explicando pra pessoa, ó, carro é feito isso, 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 isso e isso. Lembrando também, rapaziada, que a gente faz esse tipo de modificação, mas a gente reforça. Por muitas vezes, fica até mais reforçado que o original. Não sou engenheiro, nem estou dizendo que os serviços deles são ruins, mas, por muitas vezes, o serviço que a gente faz acaba sendo um pouco mais reforçado. Eu estou falando, e talvez quem chegou de paraquedas agora não vai compreender, mas quem é inscrito, seguidor nosso, sabe que eu falei que eu ia cortar esse ferro aqui, certo? Eu tenho certeza que você já viu. Ah, mas você falou que não ia cortar quando chegasse em São Paulo. Rapaziada, isso eu falei, que eu ia cortar esse ferro assim que eu chegasse em São Paulo. Mas eu não aguentei, velho. Acabei fazendo o serviço antes, fiz ontem mesmo, à tarde. Liguei para um amigo meu, ele veio aí, a gente fez o serviço, certo? E agora eu vou finalizar, nossa frente tá ali, vou terminar de montar, certo? Gravando aqui pra vocês na alta, pra vocês entenderem, certo? Esse ferro, ele encaixado aqui, ó, tem esse desenho no para-choque de fora a fora. Esse ferro meio que encaixava essa frente aqui. A longarina do carro, pra vocês entenderem, tá aqui. Esse é o reforço do carro, a longarina, certo? Ela não foi mexida, não foi desestabilizada, não foi comprometida. Esse ferro que segura só a alma aqui, da frente do carro, certo? E está aqui na coluna como deve ser. Do outro lado, do mesmo jeito, pra vocês verem. A longarina aqui intacta, não foi mexida. Originalzinha. Só foi esse ferro, rapaziada. Mas por que você tirou? Como eu falei, eu queria a exposição do radiador, mano. Eu queria uma coisa mais estética. E esse ferro, rapaziada, além do formato ser feio, eu acho feio, a frente estava fechada. Eu abri a frente para ficar mais exposto, mas não estava tão exposto assim por conta desse ferro. E eu cortei. Também não vou deixar assim, vou fazer um reforço, rapaziada. Só que eu vou fazer um reforço, rapaziada, pra vocês entenderem, mas que não está comprometendo a longarina, não irei deixar assim. Por vias da dúvida, eu sei que não vai ter problema, mas por vias da dúvida, eu vou fazer um ferro, rapaziada, estético. Vou usar um cano de inox de 1 polegada, certo? Só que eu vou fazer de uma forma mais estética, mais escondida. Vai ser mais na parte superior, na parte de baixo, certo? Vou fazer de uma forma escondida para que nossa frente fique mais aberta assim, certo? Ah, mas você não tem medo do radiador ficar exposto? Rapaziada, a gente tem aquela tela de ferro. Aquela tela, mano, nada passa. É uma tela que tá bem presa. Por mais que eu vou trocar assim que eu chegar em São Paulo, vou usar uma tela melhor, porque essa tela tá emendada, vocês conseguem ver aí. Mas não passa nada para lá. E também, vou te dar um exemplo. Se passasse, esse ferro não ia proteger praticamente nada, certo? Mas é isso daí. É mais gosto. Tirei o ferro mais por conta de estética. Não tem outro fundamento, tá ligado? O carro é um carro bem refrigerado. Esse carro tem 3 anos com ele. Nunca aqueceu, nunca ferveu, nunca baixou água, certo? Então, não tô fazendo isso para resfriar o motor. Não tô fazendo por nada. Estou fazendo porque eu não curti esteticamente. Fiz aquele serviço para ficar exposto e não ficou da forma que eu queria. Então, só acompanha. Agora era um vídeo explicativo falando o que eu fiz, da forma que eu fiz, certo? E agora a gente vai ficar com o resultado. Fala, minha rapaziada, assim ficou a frente do nosso Uno, certo, rapaziada? Mas antes disso, mano, vou deixar um takezinho curto para vocês verem como que era a frente do Uno antes de cortar o nosso ferro, certo? Só acompanha. Certamente agora vocês estão vendo, rapaziada, o vídeo como que era a frente do carro. E já te adianto, mano, eu tirei esse ferro da frente por nada mais, nada menos que estética, velho. Não tinha nada, não era por questão de esfriamento do motor do carro. Eu só fiz mesmo porque, mano,
Eu queria muito fazer, tava me incomodando bastante aquele ferro ali na frente, certo? Eu queria muito deixar o carro com essa cara, com essa frente, placa de lado, radiador exposto, certo? Olhar assim na parte superficial assim, você vê o intakezão com essa frente aberta, mano. Pra mim, deu uma cara muito mais agressiva e diferente, mano, pro nosso Uno, certo? Como eu falei, estou montando um Uno diferenciado, rapaziada. Tem muitos elogios, galera que abraça, galera que gosta, mas também tem muitas críticas. Tem gente falando que eu dei PT no carro, que eu estraguei o carro, que eu cortei a longarina, que eu cortei o reforço, que o carro vai abrir a frente. São diversos desses comentários, mas também é bom reforçar que tem bastante comentário legal, rapaziada. Bastante comentários que vale a pena você ler, curtir e responder. Comentários do tipo, nossa, mano, ficou muito louco, bro. Eu não teria coragem, mas, mano, ficou top. Nossa, irmão, a frente do Uno ficou muito diferente, mano. Deixa eu falar uma parada pra você. Faz um reforço. Outros já chegam, mano, põe uma barra anti-torção. Realmente não pegou a longarina do carro, mas coloca uma barra anti-torção para não ter problema de abrir a frente, certo? Então a gente já adianta, rapaziada, que vai ter uma barra anti-torção, rapaziada. Eu tirei esse ferro porque me incomodava bastante. Tava na frente do radiador, estampando essa belezura, mano. Se vocês verem o antes aí, como vocês viram, e o agora é literalmente diferente, mano. Parece nem ser o mesmo carro. Eu vou fazer, rapaziada, outra barra. Ah, mas não faz sentido você cortar a barra original para fazer outra barra. Rapaziada, eu vou fazer uma barra estética usando cano de inox. E talvez uma pintura, rapaziada, que eu vou fazer no azul. Azul candy, certo? Vamos fazer uma barra na parte de baixo e um ferro cruzando assim para baixo, certo? Para dar aquela frente mais de carro agressivo, de carro forte. Então, o que acontece? Além de eu colocar um ferro mais estético, mais bonito, mano, vou colocar um ferro mais forte, rapaziada, porque esse ferro que tinha na frente, mano, era uma folha fina, certo? Era uma folha bem fina mesmo, que eu conseguia amassar e desamassar com a mão, a ponta dele, entendeu? Não era um ferro forte. Como eu disse, esse ferro era só a alma do para-choque, a acoplação do para-choque. A estrutura do carro ainda está intacta, mas mesmo assim vou tomar esses cuidados, rapaziada. Eu modifico o carro, mexo nos meus carros desde os meus 18 anos, desde o meu primeiro carro, então assim, tem diversas coisas que eu sei, mas é muito bom ouvir de vocês também, ideias, mano. Tirei ideias, mano, lá da nossa outra rede social, a galera já mandou projeto, mano, mandou desenho de projeto, já salvei, certo? Então assim, mano, só agradecer quem tá junto, quem tá somando, e assim ficou à frente do nosso não, rapaziada, mais agressivo, mais estética, certo? E eu vou te afirmar, mano, a forma mais fácil de você acabar com o sonho é perguntar para outra pessoa o que ela acha, porque sempre terá comentários negativos. Se você tem um sonho, no meu caso, é a modificação do carro. Eu não tenho limite, certo? Fazendo tudo corretamente. Mas caso você tenha outro sonho, mano, nunca pergunte para ninguém. Apenas faça o que você gosta, o que você quer. Se pessoas achar da hora e te acompanhar no meio do trajeto, legal. Se não, também, pelo menos você viveu e fez o que você sempre quis, certo? E só acompanha a frente do nosso Uno, certo? Isso é Vivace Garage. E eu costumo dizer e afirmar que eu sou o Lucas, rapaziada. E isso é só o começo. Eu fui, viu?